Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do M7, eu, Tadeu, e junto comigo o Márcio Miranda. Fala, Tadeu, Tudo beleza? jóia, Márcio? Boa Graças a noite. Deus, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Márcio Miranda aqui, fisioterapeuta, empresário na área da saúde. E hoje a gente está com um tema aqui fantástico. Qual que vai ser o tema, Tadeu? O tema vai ser investimentos. Não é um tipo só, mas vários tipos de investimento. Para você que está começando, para você que já é um empresário de sucesso, o que mais você pode investir? Como você pode se preparar para o futuro? Cara, eu acho que a gente vai falar mais coisas ainda sobre investimentos, porque o Marcelo que está aqui tem um conhecimento vasto. Então apresenta pra gente aí, Marcelo Presotti. Obrigado, agradeço vocês pelo convite. Já Prazer é acompanho nosso. há bastante Prazer. tempo aqui, o Márcio já conheço desde o começo de vocês, acho que eu já sigo lá, já dou uma acompanhada, sempre dou uma Legal. fuçada dentro do Instagram de vocês. Parabéns pelo projeto de vocês. Cara, legal. Obrigado. Obrigado, cara. A gente tem o hábito de falar com o profissional da área da saúde. Então, assim, profissional que está começando, profissional que quer entrar na área da saúde, profissional que está lá no comecinho, já na sua profissão, o cara que já se formou, recém-formado. Então, a gente tenta auxiliar e ajudar até esse público que está ali. E também o cara que já está ali na lida, já há 5 anos, 10 anos de formado, que já pensou em investir, em abrir a sua empresa. Então, esse é o cara que a gente tem que abordar e de várias formas dá pra gente abordar esse tema com esse Sim. público, né, que tá no começo. Mas antes da gente começar e falar com esse público, eu queria pedir para você se apresentar. Marcelo, fala aí, quem é o Marcelo, o que o Marcelo faz da sua empresa. Já vamos desde já, né, desde o começo, galera. Já vamos falar, entra lá na M7, no Instagram. A gente deixou para falar no final, né, Tadeu? Clica lá no YouTube, clica no sininho, vai aparecer aqui, ó. Deve ser por aqui que vai aparecer. Ou aqui, né? Não sei. Mas entra lá e o Marcelo também já deixa seu Instagram aí pra galera. Sigam o Marcelo. É Marcelo _ Presotti. Show, legal. Vai lá. Eu tenho 44 anos, sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sou empresário. Então eu costumo ligar todas as conversas que a gente tem. Eu acho que algum dia alguém pense em empreender, então todo que tem uma carreira, eu acho que o cara já tem que pensar em longevidade. Então ele pensa no longo prazo. Então mesmo que a pessoa esteja começando, eu costumo sempre lidar dessa forma, a pessoa pensando em algo. Então eu sempre vou abordar nesse tema nesse sentido, tá? Eu trabalho hoje, eu sou especialista em seguro de vida, não é diferente do que a gente está acostumado. Seguro de vida é dentro de um planejamento financeiro, não é esse produto vendido em prateleira de banco. E eu entendi que além disso, eu consigo agregar muito na vida do empresário, da vida das pessoas. Então hoje eu me considero um quantificador de riscos. Eu entendo um pouquinho o que é o risco que o cara está correndo hoje no dia a dia, o risco que ele tem dentro de uma empresa, seja no causa de morte, seja no causa de um afastamento de algum problema que a gente tem. E com isso também eu já vi outra margem para eu trabalhar, que eu converso muito com o Márcio, a gente tem um contato próximo, pensando não só na parte morte, né? A parte ensinar o que o cara pedir para um advogado e para um contador no momento certo. Que eu costumo dizer que a gente não sabe pedir as coisas. Então, infelizmente, se a gente não sabe pedir, provavelmente a gente não vai ter o que a gente precisa. Então, eu me considero um expert em te ensinar a pedir as coisas, dentro de sucessão empresarial, uma sucessão patrimonial, dentro de uma organização de um contrato, organizar o seu contrato entre uma sociedade, o que você tem que pensar no futuro se essa sociedade não der certo. Então, eu gosto muito de me ver nessa situação de eu sou um observador e eu trabalho nesse vale onde eu consigo unir as pessoas normais, né? Pessoas normais, das pessoas que são especialistas, os técnicos que fazem essa parte. Um advogado, um contador. Com isso, eu analiso muito a parte do planejamento financeiro das pessoas. Então, eu conheço bastante sobre a parte financeira. Lógico que eu acabo não entrando muito em meandros no que você investir, em que tipos de ações você colocar, porque eu acho que é muito pessoal, o que você quer para o seu planejamento sucessório, né? E até é difícil, se tivesse uma regra, seria ótima, né? Pra gente já ter toda uma cartilha pronta, faz isso e você vai ter sucesso. E a gente sempre pensa em planejamento previdenciário, né? Que é uma coisa que eu acho que é legal a gente abordar em algum momento da conversa, é pensar como a gente quer estar um futuro, né? O que é planejar-se previdenciariamente, não é fazer uma previdência privada, né? É pensar em que idade eu vou ter um dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar. Então, tem essa conta que se faz, essa curva financeira que você faz para entender quanto você tem que ter de renda passiva sobre os seus recebíveis. Então, é legal pensar e mensurar. E é como você disse, Tadeu, cada um tem um... É muito personalizado para cada pessoa. Não existe um copia e cola. Então... E aí, desse perfil que cada um tem, o perfil ele também vai mudando conforme as suas fases
da vida, conforme você vai construindo o seu patrimônio. Então, pensando hoje, um profissional da saúde que ainda nem se formou como profissional, ele ainda está naquela fase do eu quero ser um dentista, eu quero ser um fisioterapeuta, em que aí ele precisa, então, começar a observar quais são os riscos e aí o que ele precisa já se programar com o patrimônio para quando ele sair da faculdade, ele ter lá o seu laboratório, que seja a sua consultório, seu consultório. clínica. Então, qual que é a primeira dica que o Marcelo dá para esse profissional que ainda nem entrou na área, mas que está se preparando para entrar na área? Eu gosto sempre de fazer algumas leituras do lado financeiro, né? Financeiramente, a nossa vida é dividida em 2 etapas, tá? A fase que a gente tem uma capacidade produtiva, que a gente tem capacidade de gerar renda, e a terceira idade. A terceira idade é a nossa hora que você perde a possibilidade de trabalhar. Pode ser antecipado por algum problema que a gente não prevê, né? Esse período produtivo nosso é enquanto você consegue trazer dinheiro para casa. Cada um, lembra? Cada um a sua proporção. Eu sempre penso que a gente tem que proteger muito, a gente tem que entender em que momento a gente... Eu gosto de começar de trás para frente, né? Quanto você acredita que você tem que ter de renda passiva? Então você tem que imaginar em algum momento chegar a fazer essa conta de quanto você tem que ter para ter essa renda passiva e como você vai chegar até lá. Todo esse processo de acúmulo, infelizmente, a gente não faz a conta da perda de capacidade produtiva. Por isso que eu sou apaixonado por essa parte do seguro bem trabalhado. Mas você tem que sempre, quando você vai construir algo, quem que você contrata para construir a sua casa? É um engenheiro fazendo contas. Para entender que materiais você tem que colocar para a estrutura não desabar em cima de você. Só depois de criar os pilares que você vai fazer a parede, colocar... Nem sempre pode se colocar diretamente uma laje, né? Você tem que, às vezes, colocar uma coisa mais leve. Tem que ter, muitas vezes, um especialista próximo que vai te mostrar o caminho. Exatamente. Então, eu gosto muito de pensar que, primeiro de tudo, a gente tem que fazer os pilares. Como eu trabalho com um lado que eu pago muito benefício, não é uma coisa gostosa de se conversar. Mas se a gente pensa numa estrutura de um americano, de um cara que é um país de primeiro mundo, ele sempre leva... É diferente do nosso. O que um americano pensa, um cara que ele já pensa numa possibilidade futura? Primeiro de tudo, o cara começa a trabalhar, o primeiro dinheiro que ele ganha é para comer. Sobrou um pouquinho para comer, ele começa na parte, ele faz um seguro saúde e um seguro de vida. Por que a gente fala isso? É as estruturações, tá? Seguro de vida... Isso geralmente o americano faz. Aqui no Brasil está começando um pouquinho essa cultura, um pouquinho por mais... Marcelo, é por falta de... não tem costume não. Por falta de conhecimento a gente está atrasado. Infelizmente, a gente está um pouco atrasado na parte financeira, né? Aqui na educação nossa, na escola, a gente não tem... A gente não tem educação financeira, a gente não sabe nem o que poupar. Os Estados Unidos é diferente, né? Lá os caras já desde criança, né? Exatamente. Eu não sei vocês, mas eu não tive um berço de ouro. Eu precisei trabalhar por necessidade. Entendeu? Eu fiz várias coisas na minha vida, eu já toquei na noite, já trabalhei de barman. Cara, você trabalha por mínimo de necessidade para começar a ter um dinheirinho, né? Você vai pela pirâmide de Maslow, vai as suas primeiras necessidades a serem supridas. Exatamente. Então, quando a gente pensa nessa estrutura que o americano faz, a gente acaba invertendo um pouquinho. Então, lá, come-se, faz uma bela estrutura que não abale o seu dinheiro. Então, ele faz um seguro saúde, porque, poxa, se acontecer alguma coisa, lá a saúde lá é particular, não é igual aqui, né? Apesar que aqui eu também considero que não é tão pública assim, porque... Não, se depender só da saúde pública, hoje a gente está meio complicado. Se a gente for colocar guardadas as proporções, no Brasil o Trump poderia ir para o SUS para suturar a orelha dele. Lá nos Estados Unidos ele vai ter que pagar Mas viu, só para falar para vocês, não sei se vocês sabem, a partir, se não me engano, de 2008, se você tem um convênio e você cai no SUS, quem paga a conta do SUS é o seu convênio, tá? Por isso o convênio fica muito mais caro no passar do tempo para cá. Porque imagina que nós pagamos pela saúde pública. Você tem direito à saúde pública? Deveríamos ter, mas né? Então não tem. Eles mandam a conta para o seu convênio. Então, infelizmente, aqui a gente está sobrecarregando também o convênio. Que, não sei vocês, eu estou sentindo no bolso, está cada vez ficando mais caro e a gente não tem o mesmo tratamento que tinha antigamente. Se eu preciso de uma fisioterapia, desculpa, não é do convênio que eu vou. Sim. Entendeu? Já aconteceu de amigos meus de ir no hospital e o fisioterapeuta lá não tem o mínimo para poder atender. A gente estava conversando sobre isso, que recentemente aconteceu até com você. Sim. Então, para você ver como que a gente está atrás disso. Mas eu gosto muito de pensar que a gente tem que pensar para frente. Marcelo, mas isso tudo que você está falando, a gente teve... Todos os podcasts a gente acaba até falando também, e eu falo pro profissional da saúde ali. Cara, tem que pensar fora da bolha. Sai da caixinha que você tá. Por quê?
o profissional está acostumado a ficar, da saúde, né, em específico, a fazer cursos da área. Técnicas. Cara, você tem que pensar hoje, não fazer curso, mas assim, entender um pouco de contabilidade, de marketing, que é o que a gente vem trazendo aqui para todo mundo. E a questão de você, agora eu vou ser empreendedor. Não é assim, cara. Eu vou lá. Eu fiz isso. Eu fui lá, me aventurei. Todos já fizemos. Todos fizeram. Em algum momento. Você vai aprendendo, dando cabeçada. Mas hoje a gente tem isso aqui tem internet, tem podcast para se Tem instruir. muito mais informação, né? Muito mais. Antigamente não tinha isso muito claro, né? A gente buscava faculdades. Eu sou formado em administração financeira. Você pensa que você vai aprender o quê? Você vai sair de uma faculdade de administração, você acha que vai sair um expert? Mentira. Não vai. Engenheiro não sai sabendo fazer todas as contas. O fisioterapeuta, ele sai cru, ele vai aprender mais no manual. E a gente tem essa crença quando é jovem que a gente vai se formar e vai ter um belo emprego. E o pior é, como o Márcio está falando, a gente se forma, seja administração. Eu me formei em letras. Minha primeira formação é letras. Porque eu queria ser tradutor e intérprete. E você não tem nenhuma visão. Você, sendo da área de humanas, não tem nenhuma visão da área financeira. E parece que a faculdade ela te forma para ser CLT, para você arrumar um emprego. É que eu costumo dizer, não é porque eu fiz administração. Infelizmente, eu acho o curso de administração muito vago. Ele te ensina muito e não ensina nada. Como acho que todas as faculdades você pega meio que realmente, né, como que é, eles acabam não saindo muito prontos. Mas eu acho que seria um segundo curso obrigatório. Né, porque você saber um pouquinho administrar suas finanças, né, não gastar mais do que você ganha, entender um pouquinho o seu momento. Aqui no Brasil é uma coisa muito crescente. Hoje em dia tem consultores financeiros que o cara te ensina e te pega na mão para fazer um Excel de custo. A gente tem um amigo que faz só isso, que vive disso. Hoje em dia tem muita gente que faz isso. A gente, por não ter capacidade de entendimento de investimento, a gente contrata um consultor financeiro na parte de investimentos, entendeu? E é aí que eu queria chegar. É nesse ponto que eu queria chegar. Para de ficar pensando e só olhando aqui querendo fazer. Cara, contrata quem entende do negócio. Minha vida mudou muito de uns meses pra cá, onde eu saí da bolha, a escassez está indo embora, graças a Deus. De falar, cara, eu preciso contratar o cara que entende do negócio pra gerir a minha vida, porque eu não sei mexer, cara, a gente não sabe. Mas onde que eu quero chegar eu fiz essa introdução toda aí pra gente falar de um ponto que eu já sofri na pele lá atrás, daqui uns 15 anos atrás. Eu tive uma fratura no dedão do pé. Caiu uma mesa e tal. Eu fiquei ali, acho que uns 3 meses. Não conseguia dirigir, não conseguia trabalhar, não conseguia andar. E aí? Hoje? E aí depois vieram me falar, não, mas profissional liberal, você tem um seguro para isso, que vai garantir para você o seu salário e tal do mês. Como que funciona isso? Você trabalha com isso? Se não trabalha, como que funciona isso? Sim. Lembra assim, a gente sempre... Eu faço uma leitura, eu sou especialista nessa conta, tá? Para entender a sua necessidade na falta de. Então, se você imaginar, só retomando um pouquinho, lembra que no Brasil, só para você, porque eu acho que o link fica inteligente. Sim. Lá fora, come-se, primeira proteção, depois compra carro, casa. Aqui no Brasil, o que faz? Come-se. Se me chamarem para tomar uma cerveja, eu como uma coxinha para sobrar mais, para eu tomar mais cerveja. Seguro. Ou eu compro o carro. Convênio. Não, compro casa, compro o carro. Então imagina que você constrói uma casa de palha que com um simples assopro ela se cai. Então é muito inteligente você ter estrutura firme sobre isso. Quando a gente começa a pensar nas necessidades, lembra, enquanto você é produtivo, ok. Se a gente tiver certeza de tudo na vida, não pensa nada disso. Tem seguro de carro? Não faz, você não vai bater o carro. Você não precisa de um convênio, você não vai usar um médico. Infelizmente, são dores que a gente não está proposto. A gente não nasceu para pensar. Então, tudo que a gente foge do nosso controle, é inteligente terceirizar esse risco. Quando a gente fala em pessoas que são autônomas, ou até para o próprio empresário, às vezes a empresa depende desse cara, tem que calcular quanto que depende. Então imagina o seguinte, a nossa vida financeira, a gente tem nosso dinheiro. Acontecendo algo, é desse dinheiro que vai, é do nosso bolso que vai. Só não vai do seu bolso se cair o dinheiro do céu de algum lugar. Então todo tipo de seguro é uma terceirização de risco, é dinheiro cair do céu. Então eu sou especialista em calcular o tamanho que o vale que gera numa necessidade a ser suprida. Seja o cara se afastar por um problema de uma lesão, uma quebra de ossos, uma cirurgia específica, uma doença grave, que daí a gente começa a entender qual é o período, um tratamento. Hoje em dia o convênio não cobre 100%. Ah, Marcelo, mas como que funciona? Existem seguros de vida que se chama seguro em vida. Seguro de vida ele se divide em 2 partes. Seguro em vida e seguro de vida, causa morte. A gente está muito acostumado nesse, né? Morri e recebi. Não. A estrutura primeiro é pensando na gente. Eu sempre começo com uma proteção identificando a necessidade real de cada um. Então,
Então, ou seja, deixou de entrar seu dinheiro, quem paga as suas contas? Ah, mas a gente está falando de doença grave, pô, mas o hospital me trata. Pera lá, não estou perguntando isso. Quanto da sua capacidade financeira, ou seja, quanto que você deixa de entrar de dinheiro, ou que você precisa suprir, porque se você não trabalhar, não entra. Se você for registrado, se você for um CLT, você cai para a caixa, você é afastado. E que você vai receber um teto que o governo vai especificar, que pode não ser o teto Não que é o teto supra as porque suas necessidades. que provavelmente não é o teto que você paga. Porque você tem o tempo de contribuição, então essa conta é calculada, não é porque você paga em cima de 6 salários, que você vai receber 6 salários nesse momento de afastamento, porque você não contribuiu o suficiente. Sim, você não não compôs tem lá o tempo suficiente de para receber. contribuição. Então, como que é a sua vida? Às vezes você ganha 10, 8 mil, sei lá, 20 mil, 15 mil. Se você for afastado, você vai para 3. E aí? Quem que completa isso? Então, a conta que eu faço, sempre quando eu gosto de pensar, é o seguinte: quanto que você custa? Tá? De hoje, se você acontecer alguma coisa com você, quanto eu tenho que pôr na sua mesa para pagar todas as contas da sua casa? Não, todas as contas. Contas básicas e extras. As extras que a gente fala é cartão de crédito. Nossa. Hoje é um luxo. né? Amanhã isso aí pode ser uma necessidade. Então Marcelo, particularmente, eu penso em sobrar. Se é um dinheiro que vai cair do céu, vamos pensar em sobrar. Tá? Então eu sempre levo algo pensando no cara a sua despesa mensal. E a gente começa a pensar, uma doença grave é 24 meses um afastamento, normalmente. Tá? Uma invalidez, eu penso em 50 meses. Afastamentos menores, a gente pensa em 3 meses, 2, 3 meses. Você fala 50 da sua despesa meses mensal. de despesa mensal, Exatamente. do custo da despesa mensal. Exatamente. Das suas despesas reais. Porque imagina, você tem um financiamento, que seja, você fez uma conta a se pagar contando com o seu salário. Você acha que você é afastado, você vai ligar lá no banco, vai falar, financeira, não cobra esse mês, não. Eu já ouvi falar que joga pra final, né? Mas você vai ter que pagar em algum momento. Em algum momento você vai ter que voltar e pagar aquela Para conta. todas as pessoas, eu penso que você depender de trazer dinheiro para casa, lembra? Ser produtivo para trazer é a conta que a gente faz. Então é conta que eu faço. Proteção em vida, tá? Para entender, dentro de um seguro. Por isso que eu falo que o seguro é muito maltratado no Brasil, porque quem comercializa seguro normalmente é troca de favor. Eu sempre brinco, né? Desculpa, bancários, não é por mal de vocês. Mas eles são obrigados a vender produtos que o banco te exige. Bateu a meta, se não bateu a meta, você tem que ir embora. Isso que é um gerente hoje. Então as instituições estão pensando, os bancos, eles querem ganhar o máximo de dinheiro de você. Então todos os produtos que ele vende de prateleira, normalmente não é o melhor para você, é o melhor para ele. Ele quer captar o seu dinheiro barato e emprestar para você mesmo ele caro. Você acha que vem de onde? Você pega um empréstimo para comprar uma casa e um carro, vai pegar onde? Pega desses catadinhos que eles fazem das pessoas. Então, infelizmente, por esse produto ser vendido no Brasil com essa marginalidade, com esse produto horrível, se você fala, cara, trabalho com seguro de vida, o cara fala, não quero, nem sabe. É que, como a gente comentou, não está no DNA do brasileiro esse pensamento de longo prazo. Sempre o pensamento é a curto prazo, Existe o risco para isso. Então, pensando em um profissional que já se estabeleceu, como que ele começa a medir esses riscos para ele? Sendo você especialista, o que você começaria falando? Olha, começa a prever os seus riscos por aqui. Por onde seria? Na verdade, Tadeu, é muito sensibilidade. Eu gosto muito de pensar que eu não vendo nada para ninguém, eu não ofereço nada que é para você comprar. É muito personalizável essa estrutura, onde cada um vai entender a sua dor. É legal você imaginar que você tem que proteger o que te sentir a necessidade. Então, normalmente, quando eu faço uma reunião com alguém, eu não sou muito de cravar, eu não sou o dono da verdade. Eu vou te falar o que eu sugiro pelo que acontece, pelos benefícios que eu pago, pelo que eu sinto no dia a dia. Infelizmente, a minha vida é pagar benefício. Seja para pessoas com câncer, com invalidez, com ausência, às vezes um pai de família. Então, eu falo, tenha algo. Nunca a gente vai conseguir um projeto perfeito, tá? Então, eu levo o seguro como um projeto de vida. E a gente vai mensurando e fazendo essas alterações com o passar do tempo, conforme a sua necessidade vai aumentando. Quando a gente pensa para alguém liberal, eu falo, cara, se acontecer alguma coisa com você, como que você resolve isso? Quem traz esse dinheiro para você? Quem te protege? Normalmente cara é muito novo, né? A gente está falando de pessoas recém-formadas. Meu pai me ajuda. Você já falou para ele isso? Ele tá sabendo? Ele sabe. Pede para ele assinar para você. Porque é normal, tá? O cara fala, tá? Recentemente eu escutei de um amigo meu, que vamos falar amigo dele, né? Sempre as coisas mais distantes, tava pagando as contas do cara. Então o cara trabalhando e o pai pagando aluguel. Como você se sente, cara? Você com 20 e poucos anos, seu pai te pagando o seu aluguel. Uma coisa é você morar na casa do seu pai. Seu pai nunca vai te negar um prato de comida. Você saiu de casa, você fazia seu pai pagar o aluguel porque você não deu certo.
Quando você faz um erro financeiro, você tem que pagar pelo seu erro. Mas quando a gente fala que é um erro não planejado, cara, seu pai vai fazer tudo, vai vender tudo. Então imagina que seu pai fez todo o planejamento dele e você está estragando o planejamento dele, porque você não fez o seu. Então, por isso que eu digo, é falta de conhecimento, é entender um pouco e saber que momento você precisa. Então, quando quem está começando, eu falo, cara, tenha algo. Primeiro é pensa, vamos lá, seguro em vida. Cara, a gente pensa muito uma doença grave, uma invalidez, uma perda de autonomia, que é uma perda de funções motoras decorrente de alguma doença, um acidente, alguma coisa assim, quebra de ossos, cirurgias específicas, tem muita coisa voltada pra gente. Tem o tal do DIT, que é o afastamento por incapacidade de trabalho. Tem muito produto no mercado desse que eu não sou muito fã, porque tem muitas cláusulas se viram um INSS particular. Eu brinco, então um médico machuca a mão, ele recebe, porque ele não consegue trabalhar. Um engenheiro consegue trabalhar. Se for a mão esquerda, ele escreve. Esse cara não recebe, tá? Então, assim, é muito passivo. Tá dentro do contrato. Você já leu algum contrato de seguro alguma vez na vida? Eu já li. Você gostou do que estava escrito? Não. Dá mais medo do que. Aquela bula de remédio, né? Se você lê bula de remédio, você morre, parece, né? Sim. É uma coisa. Então, a gente não tem costume disso. Então, é o que vocês disseram. Até você estava falando. É melhor você procurar um especialista que ele te ajude nisso. Ô Marcelo, você falou uma coisa pra mim que foi até impactante. Você falou assim, tá, beleza, na sua falta, morreu, quem fica? Fica minhas filhas e minha esposa. Aí você até falou assim, e a escola delas? Quem vai pagar? Então, cara, tem seguro pra isso também? Tem. Normalmente a gente divide essa parte em vida e o causa-morte. O causa-morte a gente sempre calcula. Lembra assim, necessidade é somatória de coisas, tá? Então, quando alguém vem a faltar, a gente tem que pensar, quem que depende de você? Quem que fica aqui? O que você quer que fique? Vou dar um exemplo, Márcio, tem 2 filhas lindas, cara. Quem paga a escola? Show pai, né, cara? Entendeu? Você é um bom pai. Desculpa, a gente. É a cara da mãe. Abraço, Parece a mãe, a Lígia. Graças a Deus. Então, assim, a gente sempre faz um acúmulo de necessidades. A mesma coisa que em vida a gente vai acumulando as necessidades, eu preciso pagar a comida. Em vida também a gente tem que, na causa-morte ou no devido, a gente tem que pensar. Tem quem fica, que responsabilidade você quer puxar para você? A gente sempre pensa em criança, até 25 anos de idade, são dependentes da gente, né? A gente pensar em... Então, eu sempre faço uma conta pensando até a formação final. Hoje, um filho custa 1 milhão, tá? Você tem 2, é 2 milhões. Com o passar do tempo, essa necessidade é decrescente. Conforme você vai pagando, essa necessidade vai se cerceando, vai se diminuindo com o passar do tempo. Então, o planejamento, lembra, é longínquo. Então, a gente imagina quanto que vai ser essa escola a valores de hoje, né? Faz uma crescente, não podem contar com uma inflação louca, né? 3 vezes. Você fala 1 milhão do nascimento a 18 anos a 25, ou 25 anos, que é a formação classe dele. média, tá? Então a gente já tem que pensar, então, quando ela fizer 26, minhas filhas, por exemplo, fizer 26, começar a me devolver tudo. Normalmente você não vai receber de volta, Pô, mas esse é o melhor investimento que você minha vai fazer na sua vida. aposentadoria. Pode ser. Cobra do genro. Mas dizem que você tem que dar valor pra mulher, né? Porque filhos é pro mundo, né? Exato. Que infelizmente quem vai estar na mão dada é a mulher. Hoje em dia eu aprendo muito isso. Um beijo, viu, Ariane? Então Te amo. você tá falando 1 milhão, mas quando é mulher é mais, né? É que a gente, por isso que é muito, eu faço uma conta sempre muito, se você tem um custo de vida baixo, é menos que isso, tá? Então a gente imagina somatório de educação, somatório de um período de alimentação, porque se você pensar que a família, normalmente é composto por um homem ou uma mulher, ganha X e gasta X no dia a dia. E se do nada parar de receber esse X? Quanto tempo leva para você se organizar financeiramente para cair o custo? Se vocês falarem para mim que é de hoje para amanhã, vocês me ensinam isso. Eu nunca vi. Então ele também tem uma decrescente. Então eu faço uma conta de uma sobra a ponto que essa família não passe uma necessidade tão rápida. E se precisar vender algum bem, alguma coisa, tem um tempo para fazer isso. Então também tem essa somatória. Tem educação. Vai ter o gatilho para chegar, né? Exato, uma reorganização para você voltar à realidade de uma renda que caiu e acessar o patrimônio. Onde hoje, eu te falo que eu sou especialista muito na parte de sucessão mesmo, tá? Cálculo de inventário, essas mentiras que a gente vê por aí, que o inventário não se paga inventário em holding, essas coisas que não é um assunto para hoje, mas, gente, tem muitas coisas que, infelizmente, não é assim que funciona. Então eu também faço essa conta. Normalmente, então, eu pondero em 3 a educação, uma equiparação financeira mensal e como acessar seu patrimônio. Hoje o inventário no Brasil gasta-se de 12% a 20%, fora consideração de um ganho de capital e patrimônio, né? Comprei um apartamento a 200. sobre o patrimônio. Total,
Mas aí tem outros eventos, depende do regime de casamento, a esposa é meieira, aí vai inventariar só metade. Tem vários assuntos que permeiam isso, né? Mas normalmente uma conta básica que se faz por ausência, eu levo sempre para começar um projeto mais rústico, educação, um valor por um período para sua esposa se readaptar, para cair na realidade que ela não pode gastar mais aquilo, e como eles acessam o seu patrimônio. Hoje o inventário é muito problemático no Brasil, tá? Pensando o seguinte, quando alguém morre, hoje está bloqueado tudo, tá? Você não deixa dinheiro, você deixa primeiro um problema. Então imagina que a pessoa já tem um baita de um problema emocional, que já tem pela perda, o problema financeiro somado a isso agrava, tá? Então a gente sempre fala que é legal você ter alguma coisa que dê uma liquidez muito rápida para ter só a dor sentimental. Essa não se trata. Que de certa forma é um investimento pós-mortem. Porque você tem os seus familiares, você tem os seus entes, e quando você se for, você vai deixar algo pronto. Como trabalhar nessa transição, vamos dizer assim, de passagem? Hoje, a única coisa que a gente sabe que é assim, eu sempre brinco, né? Você é casado? Em que regime de casamento? Você já tem uma sócia. Você tem mais sócios? Não. Tem. Governo. Algo. Então, infelizmente... Um abraço, Lula. A última conta, o governo entende... Um beijo. A gente entende, eles entendem que é uma dívida que você tem para com eles. Então ninguém acessa seu patrimônio se não passar por isso chamado inventário. No momento que alguém falece, bloqueia-se todo o patrimônio dessa pessoa, ninguém tem acesso. Eu sou casado em comunhão parcial de bens. A metade dela, ela tem direito a acessar. A parte do falecido, bloqueou. E bloqueio, entenda-se tudo. Bloqueia tudo. É empresa, é casa, Exato. É conta bancária. Exato. Mas eu tenho a senha do meu marido. Desculpa, se você mexer em algo que ultrapasse o que você teria de direito, responde até judicialmente, tá? Principalmente, então, a gente imagina que o inventário é dividido em 2 etapas. Pode ser extrajudicial e judicial. Como que funciona isso? Você tendo filhos menores de idade, judicializa. Porque alguém vai tomar o direito do seu filho. Alguém quer entender, opa, essa criança está sendo prejudicada. Filho menor de idade, tendo discussão entre sócios, tudo que pode ter alguma discussão, alguma coisa de intriga, eles já mandam judicializar. Só não é judicializado caso não tenha filhos menores, tenha todo mundo de acordo e vai fazer aquele inventário no cartório, tá? Só que aqui no Brasil a gente entende-se que o inventário tem que recolher o imposto principal, que é o ITCMD, Imposto de Transmissões, Causa-Mortes e Doação, tá? Varia-se de 2% a 8%. Aqui no Brasil, em São Paulo, é 4%. Com a reforma tributária vai ser progressivo, fácil vai chegar a 8%, mas vamos falar que é em 4%. Esses 4%, teoricamente, é lá, Lei 10.705, é uma lei, artigo 9, tá? Quem tiver, Lei 10.705, artigo 9. Qual é o valor que incide o ITCMD? Está lá escrito nessa lei. Ao valor, corresponde-se ao valor venal. É isso que todo mundo entende, né? Uhum. Leia o parágrafo 1º. Está escrito lá, neste momento, considera-se o valor venal o valor de mercado do bem. Ou direito. Então, mas no meu estado não cobra, meu município não cobra. E aí, a maioria das coisas que a gente enxerga, a maioria dos estados, São Paulo, o que a gente pode falar que é mais próximo, é a autodeclaração. Então, se aquele patrimônio que você comprou a 200 mil, que ele vale 2 milhões hoje, em cima de quanto você teria que recolher? 2 milhões. Porém, como você tem um lastro financeiro na sua declaração de imposto de renda, que quando você comprou está 200, teoricamente sua família pode falar que vale 200. Se não tiver uma contrapartida, pode ser até que encerre o inventário em 200. A Secretaria de Fazenda, no Cefaz, tem direito até pelo menos 5 anos para falar que você recolheu na base errada. E manda uma cartinha para você. Se ele entendeu que você fez proposital, pode se prorrogar por até mais 5 anos, tá? Entendendo que você não recolheu na base certa. Então imagina, você fez todo o inventário, resolveu, tá tudo no meu nome. Você acha que tá tranquilo. Quem tiver curiosidade, põe lá, Cefaz recupera ITCMD. Em média, em 2023, eles recuperaram 40 milhões. É isso, tá? Tem agora uma tal de Operação Loki, que é doação de pai para filho em vida, com bases erradas. Tá vindo uma cascata de coisas. Antigamente o inventário era só em cima de papel, então os fiscais ficavam em cima das pilhas maiores. Hoje em dia, com o computador, é tudo automático. Tanto que em 2022 e 2023 eles mandaram um alerta para todo mundo. Tipo, explique-se. Se você não soube se explicar, caiu lá. Já foi. E numa operação societária, como se prevê desse risco? Aí que tá uma coisa que a gente não pensa um pouquinho. O inventário não é só o patrimônio que está no seu nome. Se você faz essa sua declaração de imposto de renda, você declara tudo que você tem no nome pessoa física, e se você for dono de uma empresa, você olha na sua declaração e diz que você é dono de uma empresa, de cotas daquela empresa. Na nossa declaração do imposto anual, a gente não discute aquilo lá.
Discute-se no momento da declaração da pessoa jurídica. Na morte, vem tudo a colação. Então imagina que você tem casa aqui em São Paulo, uma casa de campo, uma chácara não sei aonde, dinheiro em conta, ok, né? E as cotas da sua empresa? Teoricamente, teriam que ir a valor de mercado. Como que se calcula o valor contábil, patrimônio líquido? Hoje em dia não tem principalmente aqui em São Paulo, não tem uma forma explícita de fazer esse recálculo. Mas lembra, uma lei federal fala-se que teoricamente teria que ser valor de mercado. Então, a qualquer momento, lembra? Você morreu. Não, como que acontece hoje uma empresa? Quer dizer, a mesma visão dos 2.200.000 é para sua empresa também. Exatamente. E com os outros sócios dentro do... Então, imagina, nós somos sócios de uma empresa, tá? Eu gosto sempre, primeiro... Por isso que quando a gente faz um planejamento, nessa parte de sucessão, a gente faz um desenho, monta o organograma e vê como que pode ir organizando. Lembra, o primeiro carro da gente nunca é uma Ferrari. A gente sempre, como eu sei vocês, meu foi um Gol Bolinha verde light. Cara, verde light, bicho. Quando eu comprei pelo telefone, quando chegou o carro, eu tava trabalhando, meus amigos, seu carro chegou. A hora que eu vi o carro, eu quase tive uma dor de barriga. Eu falei, não acredito que eu comprei isso, cara. Lembra? Acho que verde light, não sei se vocês viram. Cara, um verde metálico, claro. O carro mais feio que eu já vi na minha vida. Mas é o que eu tive, fiquei mó feliz, comprei meu carro. E hoje em dia a gente vai evoluindo. Então, também dentro do planejamento sucessório, é você planejar como você vai fazer essa transição de pai para filho da melhor maneira possível. Então, quem faz um planejamento sucessório é utilizando as melhores ferramentas jurídicas e contábeis existentes para quê? Transmitir o máximo de patrimônio para o seu herdeiro, pagando o mínimo possível de imposto e de acordo com a vontade do pai. Isso que vou fazer um planejamento sucessório. E protegido por lei. Tudo usando as regras legais, jurídicas e a parte contábil. Então, você usa essas vantagens para você. Então, quando a gente fala na pessoa física no inventário, você resolve isso aqui, isso a PJ. O que acontece? Então, primeiro de tudo, você tem que levantar quanto que vale a sua empresa para saber quanto que você vai pagar de imposto nisso para sua família ter direito. Mas você acha que nós somos sócios de uma empresa, você acha que a sua família vai entrar na empresa se você vier a faltar? Não é bem assim. Às vezes não é o desejo deles. Né? Aí que não é só deles. Vamos lá. Toda empresa, quando vier a faltar um sócio, se não tiver cláusula específica dentro do contrato ou dentro do acordo de acionistas, acordo de cotistas, não tendo regras claras vindo assim, essa empresa em 90 dias ela se encerra. Quem paga as contas para encerrar? Trabalhista, tributário. Por que eu sou apaixonado pelo seguro? Lembra? Cair dinheiro do céu. Por isso que é até legal o seu link. Por que eu fui para isso? Porque, cara, vender seguro pra falar que você vai morrer, que você vai ficar doente, não sei, Tadeu. Não sei vocês, mas não é legal, cara. Então eu fui entender o meu mercado de caras de empresário, um cara que tem patrimônio. Se eu for com essa conversinha lenga-lenga, o cara tem dinheiro, o cara não precisa desse dinheiro pra isso. Então eu fui entendendo o lado inteligente do produto de dinheiro cair do céu. E meu público-alvo hoje, eu tenho muita proximidade com empresários porque eu sei a dor do cara. Então imagina, uma empresa, pra se encerrar em 90 dias, morreu. Nós somos sócios. Em 90 dias se encerra. Quem paga a parte tributária, parte trabalhista para encerrar? A gente pode querer. Se a gente tem um podcast, você não precisa continuar pagando. Então vamos lá. Ou ela se encerra ou liquida minhas cotas. Não liquidando minhas cotas, aí sim minha família entra. Então a sua família só vai entrar na sua ausência aqui se a gente quiser. Se a gente vai pagar a cota parte dela. Quanto vale? Mercado, então, mercado ou inicial? Isso, o que é o grande problema? Eu gosto muito de prevenção. Hoje, se a gente for falar numa sucessão empresarial, então, sucessão patrimonial, você pode chamar de... Mas transição patrimonial, de pessoa física, é uma coisa mais cabível para a gente que tem um pouquinho... poxa, comprei meu apartamento, eu tenho um pouquinho de investimento aqui, ali, vamos pensar o que vai fazer. É cabível. Na empresa, a gente chama de sucessão empresarial. Quando a gente cria uma empresa, ela é uma pessoa jurídica. O que a gente quer que essa empresa aconteça? Ela continua viva? Não. Lembra? Vai aceitar. Vamos lá, minha esposa é uma dentista. Você quer uma dentista para apresentar aqui com vocês? O que você vai ter? Então imagina que a gente tem uma operação, a gente tem um custo, a gente pode até ter um recebível, a gente tem um custo, ela não vai entender nada. Às vezes a gente tem uma entrada de dinheiro muito alta, que todo empresário é assim, você tem uma entrada alta, o seu custo vem te pegando. Como você explica uma pessoa que não tem know-how a nada, assina o cheque aqui porque a gente tem que pagar aquilo lá, assina porque a gente tem que fazer aqui. Recentemente eu fui falar com os caras, ele falou, nossa empresa vale mais ou menos, no ramo pet, nossa empresa vale mais ou menos 9 milhões. Quando ele falou isso, eu já pensei nos 20. Tá? Mas sempre a gente pensa nisso, vamos pensar em 9 milhões. São 2 sócios. O faturamento mensal deles é 1.200.000. Como você vai explicar para a mulher dele que ele retira 50 mil por mês? Fala para mim.
Como a sua esposa vê, ela chega lá a partir de amanhã, ela não vem, você não tá mais na empresa, ela senta no seu lugar, ela vê entrar 1.200. Aí a gente fala para ela, viu, assina esse cheque aqui, tem que pagar a folha de funcionários, que é 300 mil. Assina esse cheque aqui que a gente tá comprando 4 milhões a prazo, para já uma projeção de compra de X. Ela fala, não vou assinar. Sim. Então imagina que a gente tem que entender o que essa empresa quer que aconteça. Se você não quiser que a família entre, só tem um jeito, paga as cotas dela. Então, se a gente imaginar isso na sucessão da empresa, qualquer pessoa que for ter como vai acabar isso? E aí você amarra isso no contrato da empresa. Normalmente, eu trabalho com seguros, o segredo é o que fazer. Normalmente, então, para encerrar a empresa, a gente vai colocar numa cláusula contratual, normalmente é no acordo de sócios, acordo de cotistas, se coloca isso, porque um contrato social é acesso muito fácil, coloca no contrato social a existência do acordo de sócios, e ali vai falar o que a gente quer que aconteça, com o sentimento que a gente quiser. Encerra a empresa, não encerra? Mas aí você vai precisar do consentimento dos outros sócios. Normalmente é sempre, quando a gente fala, é sempre a empresa, ela tem uma vida, a vida são dos sócios. Então, lógico que tem proporcionalidade de poder de voto, com cada um percentual, mas sim, sempre é de acordo, e sempre com o sentimento de cada um. Então, normalmente levanta, primeiro de tudo, tem que estar no contrato social, como que vai avaliar isso? Se você errar nisso aqui, dá direito a minha esposa falar que a gente está errado, ou seja, toda a estrutura que a gente fez está errada porque a gente não sabe como que vai pagar. Vocês falam, a nossa empresa vale 2 milhões. E, na verdade, ela manda fazer um levantamento, vale 10. Tudo que você fez de estrutura caiu por água, você deve em cima dos 10. E, infelizmente, quando alguém vai faltar, sempre tem os vampiros, né? Como as falar, eles estão te roubando. Então, é sempre interessante pensar, se a empresa vai encerrar, quem liquida? Vamos pensar como vai fazer. Na ausência de um dos sócios, como que fica? Mas aí, da empresa, antes de começar, então, todo esse processo, é interessante já partir para um valuation da empresa, toda a sua visão de bens. Você prepara isso antes em um período da sua vida, mas você tem toda uma outra construção. E essa outra parte que você construiu, depois que você criou um contrato de Você fala na sua pessoa física e na pessoa jurídica. Pode ser. São esses lados, pensando nos dois lados. Porque, por exemplo, eu e o Márcio, 40 anos, a gente faz agora todo um processo. Só que a gente tem mais o quê? Mais uns 20, 25 anos ainda de rendimento, de capacidade de trazer dinheiro para lá na frente. Ativamente, né? Passivo, mais 25 anos ativo para trazer. Como projetar já essa visão dentro de uma sucessão? Na pessoa física, sempre tem que andar em paralelo. Na pessoa física, a gente sempre... É porque quando a gente tem que fazer cálculo de multiplicações, né? Por exemplo, quanto tempo você ganhou o que você tem? Como que você estava 5 anos atrás? Você se projeta ganhar a mesma coisa nos próximos 5? Então é muito individual. Na pessoa física é um pouco mais palpável para a gente. Quando a gente fala já assim, montar uma sociedade, pensar, você tem que... Lembra, todo ano você não revive o seu... Você não faz seu planejamento no começo do ano como você vai estar no final do ano. Esse ano eu tenho um financiamento de uma casa, eu projeto pagar 2 parcelas por mês ou não, pagar... Esse ano aqui eu vou fazer um ano sabático, essa sobra eu vou fazer uma viagem fora. Todo ano você não faz? Você se vê financeiramente na sua parte financeira, na sua estrutura de projetos de compras futuras, fazer reserva. Por que não fazer esse projeto na sua sucessão? Então, quanto antes você começa a pensar nisso, antes a estrutura está bem feita. Você, às vezes, não vai executar isso. Marcelo, eu tenho que entender de holding? Na minha cabeça, eu acho que sim. Não é só quem precisa fazer. É muito normal o cara me procurar já com derramado, já não tem o que fazer, entendeu? Devo um monte, devo muito dinheiro, agora eu quero transferir tudo numa empresa, transferir meus filhos, amigo. Pera lá que você já vira fraude ao credor, você não consegue fazer nada. Não é melhor você entender, lembra? Com conhecer, se eu chegar nesse ponto, eu penso nisso? Por que você não tem já um aconselhamento nesse lado? Então hoje eu tento sempre agregar muito. Quando você acaba de montar uma empresa, aonde vocês se veem? Tá? Eu fico pensando como o seu trabalho, por exemplo, de análise de risco, em 2019, quando veio uma pandemia. Aquele cara que, por exemplo, fez um evaluation numa empresa de álcool gel que ele tinha, sim, depois da pandemia, totalmente diferente. Para aquele que tinha um mercado na rua, também que estava crescendo, também despencou por estar fechado. Aquele que tinha uma escola presencial. São esses pontos. O risco ele sempre vai existir. Mas a gente pode pegar um risco que estava totalmente inerente àquilo que a gente vivia, ou tinha até de vivência de vida. Como prever essas situações dentro de um plano?
Normal, a gente fala que nem carro blindado é blindado, tá? Todo carro blindado não é só com R15 que passa o furo. Eu já tive um caso que a bala passou por um lugar onde não estava a blindagem. A gente não pode prever isso. Então, é o máximo de proteção que você consegue enxergar e o máximo que você pode pagar. Chama-se custo de oportunidade. Vale a pena você proteger? Não vale? Eu sempre brinco, né? Uns amigos meus falam, mas você é meio bruto, né? Eu costumo ser muito sincero com todos os meus clientes. Eu tento bater um papo, sempre trazer muito para meu amigo. Falo, você aguenta tomar um soco? Prepara e toma. Se você não aguentar, se protege antes. Que é quando você vai pagar pela oportunidade. Exatamente. Que você Então quer ter vale lá a pena, frente. não vale? Então quando a gente pensa num projeto, a gente começa, eu falo, Tadeu, eu enxergo que em algum momento você precisa disso para esse momento isso, para isso. Então, para doenças graves eu enxergo que seria uma necessidade X, para uma invalidez necessidade X, para uma ausência necessidade X. Quanto você gostaria de começar uma proteção? É melhor você ter algo do que não ter nada. Fala pra você precisa de 2 milhões, mas eu falo para você, Tadeu, hoje você tem que pagar 2 mil por mês. Você nunca teve um seguro? Como que eu posso falar para você? Não faz sentido na minha cabeça. Mas, Marcelo, o cara tá enxergando isso como um investimento. Só que esse investimento, ele pode resgatar depois em dinheiro, como que funciona isso aí? Existem vários tipos de proteção. Quando a gente fala em vida, não existe nenhum com reserva, tá? E existe muito seguro chamado seguro vitalício, que é um costume a gente fazer. Esse seguro não é para causa morte, ele te gera uma provisão matemática que você pode receber esse dinheiro de volta, todo o dinheiro que você pagou. Então, em vida, nada volta. Doença grave, invalidez, perda de autonomia, renda hospitalar, quebra de ossos, cirurgias, coisas que são para nós protetiva. Causa morte, existem 3 tipos de produto no Brasil, tá? Eu sempre gosto de levar para o técnico, que é assim, para a gente entender um pouquinho. Não vou falar o técnico, mas, por exemplo, existem produtos temporários. O que é um temporário? Existem um temporário curto prazo, temporário longo prazo e um produto vitalício. Vamos pensar o seguinte, tudo que é meu temporariamente, no seguro de vida é um aluguel. O seguro do carro é um seguro temporário curto prazo. Ele te protege por um período determinado. Curto prazo, que é de ano em ano, renova-se essa pólice. Vem um produto novo, um contrato novo. Esses seguros de banco, todos esses seguros que você pega, que ele tem não só de banco, tá? Se você tem um seguro de vida, que ele tá mostrando para você que ele te protege do 1/1 de 22 a 1/1 de 23. A nova pólice vem de 1/1 de 23 a 1/1 de 24. Todo ano ele vem um papel novo, um contrato novo para você, ele tem essa característica curto prazo. Eu não gosto desse produto, não trabalho com ele. Todo ano a gente tá mais velho. Então o risco que a seguradora compra sempre tem um agravo pela idade, igual convênio, né? Paga mais caro. Todo ano ele considera uma correção monetária e o seu risco maior. Igual residencial correção também, monetária, né? Exatamente. Então ele sobe, o custo dele com o tempo ele tende a ficar muito caro. E o problema que ninguém fala, que é obscuro, que é o seguinte, a partir do momento que tem essa renovação, todos esses contratos, está escrito lá, esse seguro é por prazo determinado, tendo a seguradora a faculdade de renovar. Ou seja, se você não tiver bem, ela não te renova. A responsabilidade de falar o agravo é seu. Então acontece alguma coisa, se descobriu um nódulo, começou uma hipertensão um pouco descontrolada, você não avisou, já é má fé, você não recebe. Você avisando, ela pode não querer mais. Descobriu um câncer. Não faleceu nesse ano, a seguradora falou, nossa, graças a Deus, o ano que vem eu não te protejo mais. Se a gente tá pondo um seguro dentro da nossa empresa para pensar na longevidade, o ano que vem, o Marcelo não tá mais protegido. Não, foi por todo que a gente fez o processo. Então, para mim, não, cara, desculpa, isso é um produto que devia ser descontinuado. Isso não devia existir. Então, eu não trabalho com esse tipo de curto prazo. Jogar dinheiro fora. Aí que tá. Se essa necessidade te suprir, se você comprar essa ideia e for bom pra você, não existe certo e errado. Mas não existe certo e errado. Por isso que não tem o que falar. E eu, Marcelo, não sugiro pra ninguém isso. É um risco. Pra mim não faz sentido. Então, uma vez que eu identifico a sua necessidade, eu congelo o seu risco pela sua idade, onde é um temporário longo prazo. Então, congelou o seu risco, analisou um período de proteção, 15, 20, 30 anos de proteção, você não é reavaliado sua saúde. O contrato, ele é uniforme, ele vem direto para lá. Então, tem vários produtos nessa característica longa. Então, é onde eu posso projetar um futuro maior. Educação de filhos, pode ser um temporário decrescente. Tem muitos produtos. Por temporário decrescente, seguro que diminui é ruim? Não, se for pensar para o projeto tiver certo, é ótimo. Tá? Então, existe esse longo. Só que o que é o problema de todo produto temporário? É um produto que ele tem um dia finda. A seguradora com 70 anos, 75 anos, as melhores seguradoras, ele não te compra mais seu risco. Então, o limite que eu chego é até 75. Se tiver algum risco que ultrapasse esse 75, esse produto não vai servir mais para você nesse momento. Então, é onde a gente faz conta, depois no momento que o cara tem patrimônio, uma transferência patrimonial, se tem algum produto que ultrapasse, que é o produto vitalício.
O que é um seguro vitalício? Ao invés de aluguel de uma pólice, é uma compra. Você compra, é como se estivesse comprando um apartamento. Em 10 anos você quitou esse apartamento. O apartamento é seu, né? Não precisa pagar mais por ele se ele é quitado. Da sua família. A partir do momento que você quitou o seguro, você não paga mais e vitaliciamente você tem a proteção. E normalmente o capital segurado é corrigido, há uma inflação, então também vai aumentando a necessidade. A correção, porque o dinheiro de hoje tem que ser o mesmo dinheiro de amanhã, tá? Compra, congela-se o cálculo em números aqui. Aí você põe o dinheiro ao longo do tempo que ele vai se transformar naquele valor. Aí, que a você partir do projetou. momento que esse produto, imagina, vamos lá, esse apartamento que vocês quitaram, tinha 1 quarto, ou seja, 2 quartos, né? Começou com 2 quartos, né? Teve um primeiro filho, falou, ainda deu. Teve mais um filho, não cabe mais lá dentro. Ele tá quitado, o que você vai fazer com esse apartamento? Vender. Pra comprar outro, né? Sim. Vamos dizer, só nesse, você vai vender, não vai? Acabou sua necessidade de proteção, esse seguro você pode vender também para a seguradora, que na verdade você está recomprando o seu risco. Então, no momento que você recompra o seu risco, a seguradora devolve, tem muitas seguradoras que te devolvem, às vezes, 100% que você pagou com uma correção. Então, este produto, ele não rende o seu dinheiro. Então, provavelmente, tudo que você pagou volta. Eu brinco, quanto você paga o seguro do seu carro? Você tem seu carro de uso. Quanto você paga o seguro do seu carro hoje? Tem uns 4 mil. Se hoje a gente não existe, tá, gente? Esse seguro para carro, né? Para vida existe já, mas para carro não. Se a partir de agora você pagar 7 por ano. Só que no final do ano, quando for renovar, você não usou o seguro, eu te devolvo o 7 corrigido. Qual você pagaria? O de 4 ou de 7 corrigido? Até para quando trocar o carro, eu já pego, já tenho esse valor, sim. de certa forma, investido para fazer. Exato. Então daí ele já movimentação. entra num momento que é onde a gente pensa que esse seguro pode ser levado também como uma formação de patrimônio para a sua aposentadoria. O cara pega esse dinheiro, Então, aplica em alguma coisa. Exato. Então o que eu gosto? Para mim é o melhor produto que existe, tá? Então imagine o seguinte, você se mantém protegido e não perde dinheiro. E imagina que depois eu gosto muito de 10 anos, mas daqui 10 anos você não quer mais ter carro. Você ainda pega tudo de volta, ou você opta em o próximo carro não pagar mais por seguro. Qual você faria, Tadeu? Então, para mim, é o melhor produto que tem, só que ele é mais dinheiro que o outro. Sim. Ele não é mais caro. Existe muita diferença entre, eu brinco com isso, né? Ser caro ou ser muito dinheiro. Pô, eu quero pedalar. Você vai pedalar? Compra uma bicicleta cara? Não é cara, ela é muito dinheiro. Eu tenho umas lá em casa. Já tá ficando cara. A princípio foi muito dinheiro. Se não pedalar, Parou de pedalar, ficou é caro. custo. Tá? Então tem essa aí. Eu gosto muito do produto. Ele é um pouco mais de dinheiro, porque imagina que você tem que pôr um valor a mais para comprar, né? Vai alugar um apartamento ou comprar? O que você acha que você vai pagar mais por mês? Desculpa, não tem É, o milagre. foco sobre a oportunidade e o que é custo, né? Exatamente. A partir do momento que você transforma o seu dinheiro em uma oportunidade, Exato. você está, de certa forma, investindo. Exato. Agora, você transformar aquela oportunidade, não era o que você precisava, ela vai ficar parada, Se é torna custo. custo, exato. É a Marcelo, nossa briga eterna. cara, deixa eu te perguntar um negócio. Eu não sei se eu vou fugir muito aqui do assunto, mas que me veio aqui agora na mente. O cara que tá estudando, o cara vai lá e faz o tal do FIES. Aí a gente já sabe que ele tem que se formar, aí depois ele começa a pagar. Acho que é isso. Eu não fiz o FIES, então não... Eu não Mas acho fiz que é na minha isso. época, eu perdi. Eu fazia engenharia, eu perdi. No meu ano não tinha. Então. Perdi a faculdade. Cara, mas isso aí vale a pena, cara? Isso aí pro cara, tem alguma coisa que diminuiria o risco dele? Porque ele vai ter que se formar, já se forma com uma bela dívida. E aí? É que eu gosto muito de levar aquela... Muita gente me pergunta, vale a pena alugar um carro? Vale a pena financiar um imóvel? Aí é com o Tadeu. Por que a gente tem que pensar? O que é valer a pena? É custo de oportunidade. Cara, tudo é custo de oportunidade na nossa vida. Você quer tomar um cafezinho, não vamos falar marca X, mas uma cafeteria chique ou na sua casa? Hoje em dia, com esses cafés gourmet, você pode fazer na sua casa. Vale a pena estar lá fora? Você paga muito mais. Só que você faz network, você vê um clima diferente, tá um ambiente, cheiro diferente, tudo é diferente. Quando a gente fala isso, eu comparo esse produto do FIES ao seguinte: esse cara teria condição de se formar? Qual seria a oportunidade dele se não houvesse FIES? Exatamente. Então, eu não julgo nada. Não existe o certo e o errado. É mesmo você que vale a pena alugar um carro ou comprar? Depende. Primeiro de tudo, você tem dinheiro para comprar? Vale a pena fazer o FIES ou pagar a faculdade? Você tem dinheiro para pagar a faculdade? Não tenho, desculpa. Então você só tem uma oportunidade. Vai ficar mais caro. Mas, cara, você tem que projetar esse ganho a ponto de Comprar fazer. minha casa, eu não tenho dinheiro, eu vou financiar. Você vai financiar. Exatamente. É que quando a gente fala do FIES, eu passei por isso. Meu pai não tinha condição de pagar minha faculdade na época. E a gente se socorre. Então você fica meio refém a ele.
Então, é que a gente acostuma... Eu trabalho bastante com a área da saúde também, mas eu já não lido mais... Quando a gente começa qualquer tratamento para essa pessoa tratamento que eu digo, qualquer projeção de futuro para essa pessoa, a gente não vai muito longe, tá? A gente vai rápido, sempre a gente traça um curto prazo de proteção quando vai começar. Quando a pessoa fica muito refém. Um FIES, uma medicina, uma faculdade muito cara. Às vezes o cara trabalha mais 7 anos, 8 anos, 10 anos para pagar esse FIES. Você está refém de alguma coisa porque ninguém disse para você como que seria. Eu vejo isso, tá? A pessoa fica refém muito tempo desse financiamento, que não é barato. Então, é muito delicado falar isso, mas se você quer realmente essa profissão, escolhe e vai e trabalha. É melhor você ter uma profissão e se engajar a ponto de trabalhar do que você não ter uma profissão. É que aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito de fazer uma faculdade, a gente tem que ter uma faculdade. Nos Estados Unidos já não é muito assim, se não me engano lá é 30% da população que faz faculdade. Lá o curso técnico tem muita categoria, tanto que aqui a faculdade, infelizmente, o curso superior não é muito forte, né? Como a gente estava falando. Muitas vezes o técnico ganha muito mais do que o cara aqui. Ele é mais especialista. Hoje em dia procuram-se mais especialistas, do que generalistas. É o que tá faltando no mercado. Né? Mas então o cara precisa ter uma administração. Cara, muita gente que se formou comigo até é secretária até hoje. Fisioterapeuta, às vezes o cara vai trabalhar num pronto atendimento, e vai ficar lá. Então, cada um tem uma ambição. Estavam dizendo que iam cair um pouquinho essa parte de faculdade, né, que formam-se muitos médicos, muitos advogados. Eu convivo muito com advogados, assim, cara, eu tenho uma amizade muito grande, eu gosto muito dessa parte. Odeio justiça, tá, gente? Não acredito num cara que a mesma decisão, ele toma decisões diferentes para a mesma situação. Então, eu sou apaixonado por sucessão, conheço muito da parte jurídica da sucessão, não substituindo um advogado, mas porque eu tenho que fazer essa leitura externa, mesmo fazendo essa movimentação jurídica. Mas tem muitos advogados que não sabem nem o que são, cara. Pelo amor de Deus, não tinha nem quitar, não sabe nem regime de casamento. Podcast anterior aqui com o Daniel Torres, a gente até falou sobre isso, a gente tava falando sobre hoje, o cara, ele é médico, é o status, né? Pô, você vai falar de um médico e tal, depois vem todos... Aí até falou assim, o médico hoje, sei lá, ganha lá 30, 50, 100 mil reais por mês e tal. Só que ele vai parar de trabalhar 1 hora. E aí ele não fez o pezinho dele de meia, não fez nada. E aí é onde que a gente vê hoje muitos médicos por aí, não é poucos, advogados também. O cara dedicou a vida dele inteira, mas ele não fez um bom investimento, ele passa muita necessidade no final, já tá lá com seus 70 anos, às vezes não tem nem a casa própria às dele. Vezes até antes. Não tem, até antes. E aí para de trabalhar e o que ele faz? Eu costumo muito pensar o seguinte, o médico, ele tem uma facilidade de ganhar dinheiro muito grande. O médico, ele não fica muito... Ele ganha... Se ele quiser, ele faz plantão, ele ganha muito. Eu vou comprar uma casa da área da saúde em geral, eu acho que... Mas o médico em si, se você pega um plantonista... Eu tenho um amigo meu que é anestesista, cara. Nossa, o que esse cara trabalha que não tem um relógio contar as horas que esse cara trabalha. É assim, absurdo o que eles trabalham. Se ele quiser ganhar 50 mil por mês, ele ganha. Fala pro engenheiro, mês que vem você precisa trazer 50 mil pra casa. É difícil. Fala pra alguém que você quiser, cara. Mesmo um fisioterapeuta, traz 50. Difícil. O médico tem essa capacidade. Então, eles têm muito, ele gasta sem pudor, ele não faz economia. Exato. Tem amigos médicos, cara, eu vou fazer entender um pouquinho o planejamento do cara, porque eu primeiro de tudo, quando eu falo de planejamento financeiro, diferente do Duque, nosso amigo, diferente de um planejador, ele planeja o seu futuro. Marcelo, eu tiro uma fotografia de agora. Eu leio o seu planejamento de agora e projeto pro futuro, mas eu não quero te ensinar. Viu? Para de gastar, para de fazer, investe nisso. Não. Meu trabalho não é esse. É ler e proteger o que você necessita. De um médico, cara, a maioria deles não tem reserva financeira. Ele tem uma casa financiada que a prestação é 15 mil, 20 mil, porque ele ganha 50, 60, 70. Aí que cai. Como o custo de vida dele é muito alto, lembra? Em quanto tempo demora para ele cair na real? Esses caras não caem. Por mais que eles tenham, eles continuam gastando. Cai na hora que ele fala, vou parar de trabalhar, já cansei, chega. Então, aí cai na real. E eles têm uma projeção que, assim, cara, eu ganho muito dinheiro. Então a sensibilidade é diferente. Eu compro. E é diferente de uma realidade, não sei de vocês, mas para mim é bem diferente. Acho que a realidade é você pensar, se você perdeu o emprego hoje, você vai manter o seu estilo de vida? Por quanto tempo você vai manter o seu mesmo estilo de vida se perder o emprego hoje? Exato. É aquela coisa, você tem que entender o seu custo, sempre a nossa despesa mensal, a gente tem que dividir em despesa básica, que é a subsistência, coisas que você não consegue cortar de jeito nenhum, para o extra. O extra pode ser uma água especial que você toma, um cafezinho lá fora, um almoço fora, sabe? A gente tá falando de coisas mínimas, às vezes é uma viagem pro exterior. Isso daqui é extra. Não é que você tem que deixar de fazer isso, mas planeja para você ter isso no futuro. Não existe o certo e errado, mas
E se cair, por quanto tempo demora para o seu básico virar o básico? Você vai aceitar isso? Tem cara que sofre depressão, dependendo do que acontece. A gente vê, cara, profissionais, às vezes o cara gabaritado, o cara às vezes trabalha numa bela empresa, o cara é se desligado dessa empresa, ele não consegue nem se realocar. Primeiro que hoje currículo tem muito isso, né? Particularmente eu tenho amigos engenheiros, fiz engenharia, então hoje tenho muito contato com eles. Se o seu currículo já foi alto, o cara não te chama para trabalhar em outra empresa porque você corre o risco de passar ele. Então tem muito isso, né? No mundo corporativo tem isso, cara, não querer você. Esse cara aqui, ele passa um desespero, porque ele prevê que o futuro dele ia ser glorioso. Ele faz desenho ascendente. A vida muda, cara. Sei vocês, já fiz implante de cabelo, mudei, cara. 10 anos atrás era diferente. Tava magrinho, a gente engorda, a nossa vida muda. Depois você emagrece, põe cabelo. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Então, toda vez que eu penso em análise de alguém, é fotografia do momento. Eu faço a fotografia de hoje e analiso hoje. Como você prevê estar ali? Ok, nesse momento a gente vai conversar sobre isso. Quando a gente fala em seguro, um pouquinho ruim de pensar nisso, porque assim, infelizmente, grandes seguradoras antecipam a análise de saúde. Então, se no momento você faz uma proteção mínima e descobrir algo, você não consegue mais proteger mais. É melhor você ter um pouco do que nada, mas tem que sempre ficar ciente, ó. Isso se acontecer, eu não consigo te proteger mais. Né? Mas nessas projeções, quando eu converso com um médico, eu fico desesperado e o cara não fica, mas eu fico totalmente, falo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, cara? Será que eu que estou errado, né? O profissional de saúde é bem refém nessas temáticas, né, cara? Eu, particularmente, nunca gostei desse tema. Nunca. Eu sempre corri dele. Quando eu comecei a entrar de cabeça, e literalmente, na questão empreendedora, de ter empresa e tal, você começa a ter uma renda um pouco melhor, tal, você já começa a pensar... Eu acho que não é nem questão de renda, é questão... Você tem a família, né, cara? Tenho filhas agora, você já começa a parar para pensar, aí já começa a dar uma estudadinha no que acontece, aí você já começa a procurar o profissional que já entende, que vai te auxiliar. No caso, eu tenho o Du lá, que é amigo nosso em comum, que te apresentou e tal. Mas a gente tá indo pros finalmente agora. Eu achei esse papo aqui bem gostoso. Achei um papo super bem bacana. legal. Para mim, muita informação. Espero que para quem assistiu também tenha absorvido. E agora, pro final, tem a pergunta. Quer que eu faça ela para não errar? Eu falo, não é que eu errei. Não, você errou, cara. Eu fiz a do Abujanra. Mas a nossa pergunta é, Marcelo, o que é saúde para você? Cara, hoje para mim, Marcelo, eu cuido muito da minha saúde, mas eu acho que isso é o principal hoje. É muito caro você não ter saúde. Repetindo, eu vivo com uma coisa que normalmente vocês não vivem, é um assunto que não é gostoso de se tratar. A única coisa que a gente não tem tempo para controle é isso. A gente não prevê isso. Todo o resto a gente tem controle. Então, você fazer um planejamento de futuro é legal. Pelo amor de Deus, se você não tiver saúde, isso não vai acontecer igual. Então, eu acho que é um relógio que conta, infelizmente, ele vai correndo ao contrário. Né? Regressiva. Exatamente. E às vezes, quando a gente quer correr atrás da saúde, tem muita gente que lá do financeiro fala, quando você é novo, você tem muita saúde e pouco dinheiro. Essa curva vai se invertendo, chega uma hora que você tem muito dinheiro e pouca saúde. Sabe, tem que saber se ponderar isso para você ter uma vida tranquila, que eu falo, porque falta de dinheiro também causa problema de saúde, tá? Infelizmente. Então, tudo que a gente está falando saúde financeiro mental, faz a saúde mental hoje em dia. Dizem que a maior causa de câncer é o problema psicológico, né? Dizem que todo mundo tem células cancerígenas, só que você, às vezes, com uma depressão, alguma coisa, pode desencadear essa má formação celular. Saúde, para mim, cara, hoje é a base da estrutura, né? A pirâmide de Maslow, para mim, é aquela embaixo. A gente, primeiro de tudo, tem que buscar isso. E depois vir, lógico, que ficar A gente vai crescer até o momento que você quer ir para Paris, ir para não sei aonde, né? Eu acho que a gente tem que deixar lá na ponta, lá na pirâmide de Maslow financeira, e em cima são aqueles sonhos a realizar que, se tudo der certo, você atinge. Quando você vai descendo, uma condição financeira diminuiu, você não deixa de ir, mas você vai para o Nordeste. Você não vai deixar de sonhar, mas exato, você tem que se planejar. Hoje, saúde, para mim, eu sou um cara muito ativo no esporte. Todo dia eu preciso treinar, fazer alguma coisa, pedalo, faço meus esportes, que eu gosto muito de estar muito ativo no esporte. Já fui mais, né? A gente vai ficando mais velho, não tem muito tempo para isso, mas... Marcelo, para finalizar, qual a mensagem que você deixa? Como eu lido muito com empresário, hoje o que eu vejo muito, que eu sinto muita dor cara, empresário. Eu vejo muita empresa falir por uma falta de pensamento futuro. Sabe? Pensar nesse planejamento de sucessão, né? Eu vejo muitas famílias perderem patrimônio por uma transferência patrimonial mal feita, essa sucessão,
Então, cara, eu gosto muito de pensar que por que você não antecipar um risco possível do futuro? Por que você não traz para o presente essa previsibilidade? Conhecer algo, entender um pouco sobre o assunto e ver se em algum momento vai fazer sentido você proteger. Como eu vivo essa falta de conhecimento das pessoas, seja aberto para você conhecer um pouquinho, para você conversar com algum profissional nessa área. Entenda um pouquinho, ouça, veja se vale a pena para você. Hoje, infelizmente, a gente é contaminado numa internet muito pulverizada de coisas que a gente não consegue filtrar o que é bom e o que é ruim. Veja alguém que você se considera que ele faz sentido você ouvir essa pessoa e ouça ela. Acho que é a mesma coisa do lado da saúde. Acho que hoje em dia, acho que a gente tem que ouvir mais, a gente observar mais, né? Aprender mais com os outros. Então, hoje, meu maior... Assim, o que eu mais gosto do meu trabalho é poder fazer amizade com as pessoas e conversar sobre as coisas. E eu tenho muita felicidade em poder compartilhar o que eu gosto e o que eu sei. E toda a conversa, para mim, eu tento aprender, né? Porque acho que hoje em dia a vida é uma troca. Uma troca. Né? Então é isso aí, galera. Fica então a mensagem do Marcelo. Cara, quero te agradecer muito pelo que fiz o convite. Você prontamente falou, vou lá, com certeza, para falar com a galera. Já era até para ter acontecido antes, né? Muito antes. Uma hora a gente tinha que marcar um bate-papo voltado para empresário. A gente acha que é legal voltar porque assim, por mais que a gente fale, vocês trabalham na parte de saúde, o sonho de todo mundo é ter uma empresa, de ter um PJ. E às vezes a gente faz com uma sociedade. Então a gente tem muito assunto para se falar de se simplesmente eu não quiser ser o seu sócio. O que acontece? Então é um assunto bem legal para a gente abordar em algum momento. Já vamos agendar o próximo, então, para a gente fazer, com certeza. Galera, um abraço para todo mundo. Curtam esse vídeo, esse podcast. Comente aquilo que você gostou, que você não gostou, o que mais você quer saber. O Marcelo pode ajudar, a gente pode encaminhar para ele. E deixa lá seus comentários pra gente também, o que vocês acham que a gente pode fazer. O joinha tá aqui, ó. Ou o que vocês querem que a gente traga de informações para um próximo podcast. É isso aí. Isso aí, pessoal. Fechou. Boa noite. Um abraço, até mais. boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.